Olá, eu sou o professor Pierre do IFSC Campus Tubarão e esse é o nosso segundo vídeo sobre estratégia de diversificação corporativa. No primeiro vídeo, além da contextualização, a gente viu o que é a diversificação corporativa, incluindo os tipos de diversificação corporativa, e neste segundo vídeo a gente vai verificar o valor da diversificação corporativa, a diversificação corporativa e a vantagem competitiva sustentável, ou seja, as questões de raridade e imitabilidade, e finalmente as questões de organização para implementação da estratégia de diversificação corporativa, incluindo aquelas 3 dimensões que a gente já tem trabalhado no curso, que é a estrutura organizacional, os controles gerenciais e as políticas de remuneração. Iniciamos então agora este segundo vídeo com então a questão do valor da diversificação corporativa. Lembrando que a gente vem utilizando o modelo VRIO, não apenas lá na avaliação do ambiente interno para analisar recursos e capacidades, mas também como pano de fundo para análise das possíveis escolhas estratégicas de uma organização. Então aqui a lógica do modelo VRIO está sendo aplicada para ajudar a determinar se uma empresa provavelmente terá uma vantagem competitiva sustentável devido à implementação de uma estratégia de diversificação corporativa. O valor da diversificação corporativa tem que atender, então, para que uma estratégia de diversificação corporativa tenha valor, tem que atender a 2 critérios. Primeiro, deve haver uma economia de escopo. Segundo, a empresa focal deve ter uma vantagem de custo em relação a acionistas externos ao explorar quaisquer economias de escopo. Assim, para a estratégia de diversificação ter valor, os acionistas devem obter valor por meio de uma estratégia de diversificação que eles não poderiam realizar diversificando suas carteiras de investimento individuais. Aqui a gente tem 2 esquemas. No primeiro esquema, a gente tem o que a gente chama aqui de independente, ou seja, o acionista ele pode comprar ações de cada empresa de forma independente. E com isso, ou seja, com seu portfólio de investimentos, obter um determinado valor. No esquema combinado, o acionista compra ações de uma empresa diversificada, que possui vários negócios reunidos em um só. E esses negócios, eles possibilitam economias de escopo. De uma forma geral, quanto mais relacionados eles estão, maiores são as economias de escopo. E aqui o acionista obtém um determinado valor. Para que a diversificação tenha valor do ponto de vista do acionista, ele deve obter mais valor aqui, comprando ações de uma empresa na forma combinada, ou seja, uma empresa diversificada, do que ele teria aqui. Então, no esquema superior, os acionistas diversificam seus investimentos em vários negócios independentes e obtêm um valor. No segundo esquema, no esquema abaixo, os acionistas investem numa organização diversificada e obtêm mais valor do que se fizessem investimentos individuais. Ok, falamos em economias de escopo, então que tipos de economias de escopo a gente pode esperar em uma estratégia, em uma organização que implementa uma estratégia de diversificação corporativa? Então as economias de escopo elas podem ser operacionais, quando se compartilha atividades entre os diferentes negócios que compõem o todo organizacional, ou seja, explora eficiências de compartilhamento de atividades de negócio. Ela pode também, ainda sob o ponto de vista operacional, disseminar competências centrais, ou seja, explorar competências centrais em outros negócios. Logicamente, a competência deve ser estrategicamente relevante para que possa ser explorada em outros negócios e apresente, logicamente, economias de escopo. As economias de escopo, elas podem ser financeiras, ou seja, a organização funcionar como um mercado de capital interno. Então, a premissa aqui é que o pessoal interno pode alocar capital
entre as divisões, entre os negócios, com mais eficiência do que o mercado de capital externo. Funciona somente se os gerentes tiverem, né, se os gerentes tiverem melhores informações do que o público externo. Nesse sentido, o funcionamento como mercado de capital interno ele pode proteger informações da organização. E, logicamente, pode ser que nem todas essas informações sejam facilmente protegidas. Então, esse é um dos cuidados da organização diversificada quando ela deseja obter economias de escopo por meio do mercado de capital interno. Pode ser ainda, em relação às economias de escopo do tipo financeiro, a redução de riscos. Ou seja, negócios anticíclicos eles podem oferecer menor risco geral. Entretanto, nesse caso específico, os investidores individuais costumam fazer isso com mais eficiência do que uma empresa. E também a gente tem vantagens fiscais, ou seja, se a organização tem uma política de transferência de preços que permite que os lucros de uma divisão compensem as perdas de outra. Isso se aplica particularmente quando a gente está trabalhando também com uma estratégia internacional. E aí, logicamente, isso pode ser usado para suavizar, digamos assim, os resultados de algumas das unidades. Além disso, a gente tem economias de escopo do tipo anticompetitivas. Ou seja, a primeira é quando a empresa compete em múltiplos pontos. E aí a gente tem uma questão chamada complacência mútua. Uma empresa ela opta por não competir agressivamente em um mercado para evitar a concorrência em outro. Então ela opta por não competir aqui, e aí a outra organização que ela deixa mais livre não compete com ela em outro mercado. Além disso, tem a questão do poder de mercado, ou seja, o uso do lucro em um negócio para competir em outro, para fortalecer um outro negócio em outro mercado. Ou o uso do poder de compra em um negócio para obter vantagem em outro. E, finalmente, as economias de escopo do tipo gerencialismo. Então, uma economia de escopo que provê vantagens aos gerentes em detrimento dos acionistas. Então, gerentes de empresas de grande porte são mais bem remunerados. Quanto maior o escopo, maior a remuneração. Portanto, os gerentes eles têm mais incentivo para adquirir outras empresas e crescer ainda mais. Ainda que o incentivo exista, é difícil saber, logicamente, como a gente pode perceber, se o gerencialismo é um bom motivo para aquisição. Ou seja, se só aumentar a empresa por aumentar para melhorar os ganhos dos gerentes, se seria um motivo mesmo para a aquisição de outros negócios com fins de diversificação. E aí surge uma questão importante, né? Se os próprios acionistas podem realizar essas economias de escopo. A maioria das economias de escopo não podem ser obtidas pelos acionistas, a não ser a redução de risco que pode ser obtida mais facilmente por eles. Então, os gerentes eles devem analisar se a diversificação corporativa gerará economias de escopo que os acionistas possam capturar. Se for improvável que uma ação de diversificação corporativa gere economias de escopo valiosas, então os gerentes devem evitá-la. E com isso a gente fecha a parte de valor da estratégia de diversificação corporativa e entra na questão da diversificação corporativa e a vantagem competitiva sustentável, analisando inicialmente a raridade da diversificação corporativa, que por si só essa estratégia ela não é rara. O que podem ser raras são as economias de escopo subjacentes, ou seja, as relações que possibilitem que uma economia de escopo seja explorada, elas podem, isso sim, ser raras. Nesse caso, uma economia de escopo pode ser rara porque é natural ou economicamente limitada. Por exemplo,
um engarrafador de refrigerante, ele compra a única fonte de água mineral disponível. Outro exemplo, um hotel em um balneário cria um grande parque aquático e só há clientes suficientes para sustentar um parque nesse balneário. Ou seja, a gente tem uma economia de escopo natural e no segundo exemplo a gente tem uma economia de escopo economicamente limitada. Em relação, então, agora à imitabilidade da diversificação corporativa. Então, algumas destas economias de escopo ou estratégias subjacentes adotadas pela organização, elas são menos onerosas de duplicar e outras são mais onerosas de duplicar. Em geral, as menos onerosas de duplicar são aquelas que são codificadas ou tangíveis, né? São codificadas assim mais no sentido, são mais explícitas ou tangíveis. E as mais onerosas de duplicar são aquelas mais tácitas ou intangíveis. As menos onerosas de duplicar são a questão relacionada à remuneração de pessoal, às vantagens fiscais, à redução de risco e o compartilhamento de atividades. As mais onerosas de duplicar são as competências centrais utilizadas em outros negócios, a alocação de capital interno, a competição multiponto e a própria exploração de poder de mercado. Ainda, em relação à imitabilidade, a gente tem a questão da substituição das economias de escopo que podem ser realizadas por empresas concorrentes, por exemplo. E aí aqui a gente tem duas ações que podem proporcionar a substituição de economias de escopo. A primeira é o desenvolvimento interno e a segunda são as alianças estratégicas. No desenvolvimento interno, a gente inicia um novo negócio sob o todo corporativo e evita potenciais problemas de integração de empresas já existentes ao nosso negócio. Por exemplo, quando a gente faz uma aquisição. Nas alianças estratégicas, a gente encontra um parceiro com ativos complementares desejados. E, logicamente, isso é menos oneroso do que adquirir uma empresa, porque eu não faço aquisição, eu faço uma parceria. Os concorrentes, então, eles podem usar essas estratégias de desenvolvimento interno e de alianças estratégicas para atingir uma posição de diversificação, sem comprar uma outra empresa. Analisando, então, a questão do valor, da raridade e da imitabilidade no contexto da estratégia de diversificação corporativa, a gente entra, então, na questão da organização para a diversificação corporativa. Lembrando, então, que quando a gente fala de organização, a gente está falando de 3 dimensões. A primeira dimensão é a estrutura organizacional, ou seja, a divisão de responsabilidades gerenciais, o estabelecimento de relações hierárquicas. A segunda dimensão são os controles gerenciais, ou seja, as políticas que visam influenciar o comportamento, ou seja, alinhar os interesses dos indivíduos aos da organização, e as políticas de remuneração, que é a forma como eu vou recompensar os esforços na organização em prol do sucesso da implementação de uma determinada ou de um conjunto determinado de estratégias. Em relação à estratégia de diversificação corporativa, surgem algumas questões bastante relevantes relacionadas à implementação. A primeira é como a informação flui dentro do todo organizacional, onde e por quem as decisões elas são tomadas, como influenciar o comportamento das pessoas e como alinhar os interesses dos funcionários, colaboradores aos interesses da organização. É importante frisar que numa estratégia de diversificação corporativa a gente está falando de uma organização bastante grande e bastante complexa. Em geral, com unidades de negócios
que foram adquiridas, ou seja, que vieram para o todo corporativo com uma cultura diferente, com práticas diferentes, com rotinas diferentes, com processos diferentes, e não apenas cultura organizacional, mas às vezes culturas nacionais, ou seja, eu fiz a aquisição de uma organização num outro país. Então você pode imaginar a complexidade que é lidar com uma estratégia de diversificação corporativa. E aí então a gente entra agora especificamente em cada uma das dimensões, iniciando com a estrutura organizacional. Então, iniciamos aqui a questão da estrutura organizacional. Estamos falando especificamente aqui de requisitos para o processamento de informações. Subjacentemente às questões chaves que a gente pontuou anteriormente, está a questão básica que essas empresas acabam abordando, né? Como os interesses dos funcionários podem estar alinhados com os interesses da empresa. Como essas organizações se tornam maiores e mais complexas, requisitos de processamento de informação excedem a capacidade cognitiva dos indivíduos. Assim, os gerentes se sentem oprimidos pela quantidade de informações que têm de processar em uma base regular, a fim de tomar suas decisões. Aqui temos o conceito de racionalidade limitada e a noção de decisões satisfatórias. Decisões satisfatórias, então, significa que as pessoas tomaram decisões que consideram boas o suficiente, mesmo que não possam tomar decisões de maximização absoluta, porque são limitadas em função da sua racionalidade. A implicação importante é que as informações enfrentadas por um gerente individualmente crescem além da racionalidade limitada. O gerente continuará a tomar decisões, nesse caso, mas a qualidade, logicamente, dessas decisões tende a diminuir. A estrutura organizacional, então, ela ajuda nesse sentido, para tornar o processamento de informações mais gerenciável, tanto do ponto de vista de amplitude, quanto do ponto de vista de controle. Na estrutura em formato em M, cada um dos negócios que a empresa se envolve é administrado por meio de uma divisão. Aqui a gente tem a estrutura básica em formato em M com 3 divisões. Divisão A, divisão B e divisão B, reportando-se a um executivo sênior. As divisões na estrutura na forma de M, chamadas unidades de negócio, ou unidades de negócios estratégicas, grupos de negócios ou empresas, são verdadeiros centros de lucros e perdas, pois o escritório corporativo ele calcula os lucros e as perdas no nível de cada uma dessas divisões. A maioria das funções, então, elas são replicadas em cada uma das divisões e as informações são resumidas e transmitidas pela organização por meio dessas funções replicadas. Assim, o executivo sênior é capaz de lidar com as informações resumidas que fluem das divisões que estão no todo corporativo. Essa é a marca registrada de uma organização utilizando o formato em M. Dentro de cada uma das divisões, na estrutura em forma de M, a forma de U, ou estrutura funcional, ela é utilizada. O gerente, então, da divisão supervisiona e coordena várias das áreas funcionais contidas na divisão. A vantagem da estrutura em M é que cada divisão independente pode traçar seu próprio destino em seu mercado de produtos e focar na tomada de decisões que melhor se adaptem ao seu ambiente competitivo específico. O que a gente está falando aqui é que, por exemplo, a divisão A, ela pode de um ponto de vista estratégico, trabalhar com uma estratégia de liderança em custos, a divisão B com uma estratégia de diferenciação do produto e assim por diante, porque essas estratégias são estratégias em nível de negócio. E aqui a gente está falando de uma estratégia em nível corporativo. Então vamos lembrar que quando a gente tratou de governança corporativa, e o conceito de relacionamento de agência entre os proprietários e os gerentes e como a estrutura em forma de M,
nós temos gerentes divisionais atuando como agentes de gerentes corporativos. Há uma compensação quando a gente cria uma estrutura divisional entre fazer o processamento de informações mais gerenciável e criar a separação entre proprietários e gerentes. Ou seja, são decisões que a gente tem que tomar e nem sempre elas são convergentes. Com essa separação entre proprietários e gerentes, administradores, surge a possibilidade de que os interesses dos dois possam divergir. Essa separação de proprietários e gerentes cria o que é conhecido como relacionamento de agência. Então, a gente aqui tem, conforme pode ser observado no esquema, um dilema, né? De um lado, dividir a informação em blocos administráveis, separando donos de administradores, e de outro, os interesses de donos e administradores podem ser diferentes, ou seja, eles podem não ser convergentes. E, então, como que a gente administra essa relação? Primeiramente, entendendo os diversos atores que estão envolvidos em uma organização com uma estratégia de diversificação corporativa. Então, os diretores ou proprietários da empresa fazem um investimento financeiro em uma empresa e delegam a responsabilidade pela tomada de decisões aos gerentes. Uma vez que os gerentes agem em nome dos principais, eles são os agentes dos principais. Isso cria um relacionamento de agência entre essas duas partes. A chave para o relacionamento de agência eficaz é que os interesses das duas partes estejam, de alguma forma, alinhados. Em outras palavras, essa relação funcionará quando os agentes tomarem decisões que favoreçam os interesses dos acionistas ou principais. Infelizmente, isso não acontece o tempo todo. Tem havido, a gente vê nos noticiários de negócios, casos amplamente divulgados de agentes agindo em seus próprios interesses. Lembrem que a gente falou lá na frente de que um dos motivos de diversificação é aumentar o tamanho da organização para que os gerentes possam ter ganhos maiores. Ou seja, eles acabam agindo em função de interesses pessoais que conflitam com os interesses dos principais. Tais conflitos levam a problemas de agência. Dois problemas comuns de agência eles são: 1. O investimento em privilégios gerenciais e 2. A aversão gerencial ao risco. Uma vez que os acionistas podem diversificar seu portfólio pessoal de investimentos a um custo menor, eles preferem que os gerentes façam investimentos mais arriscados do que menos arriscados, para que possam obter benefícios de retornos mais elevados. Mas os investimentos que envolvem riscos maiores podem não ser atraentes para os gerentes, porque há uma grande probabilidade de que tais investimentos falhem. Temendo perda de empregos, os gerentes podem não se envolver em projetos mais arriscados e podem se contentar em operar dentro de suas zonas de conforto. Isso pode resultar em um conflito de interesses. A estrutura em formato em M que a gente viu, ela é projetada para criar freios e contrapesos, para que os interesses dos proprietários e gerentes estejam alinhados. Uma dessas verificações importantes é o papel de monitoramento do Conselho de Administração. Ao delinear claramente os papéis de cada parte envolvida na gestão da organização, a estrutura em formato de M tenta promover objetivos que são congruentes, convergentes. Por isso que aqui no esquema a gente tem de um lado os principais e de outro lado os agentes e os monitores, tanto o Conselho de Administração quanto os acionistas institucionais estão ali no centro, como uma forma de administrar a agência. E além disso, a gente tem a questão do filtro de informações de um ponto de vista bem específico, que é a presidência da organização. Ou seja, a informação sobre os negócios das divisões, elas são filtradas à medida
que escalam a hierarquia até chegar ao executivo sênior. O executivo sênior ele pode administrar o fluxo de informações. Então, o fluxo de informações ele não deve, logicamente, exceder a racionalidade limitada dos administradores em qualquer um dos níveis da organização. Ou seja, as informações elas devem fluir e ser equiparadas à autoridade responsável pela tomada de decisão. Aqui, no esquema, a gente tem a representação da presidência da organização. Aqui, logicamente, de uma organização bastante complexa. Essa presidência, logicamente, está relacionada aos gerentes gerais de cada uma das divisões da organização. A presidência que a gente está esquematizando aqui, ela pode ser composta por 1, 2 ou 3 pessoas, conforme os exemplos aqui do esquema. Pode ser composta, por exemplo, por um chairman, que é o presidente do conselho, que está responsável pelo monitoramento geral da organização, pelo CEO, que é um diretor-presidente, que está responsável pela formulação da estratégia, e também por um COO, que é um diretor de operações, que está mais envolto com a implementação da estratégia. E a gente tem, como mencionado anteriormente, os gerentes gerais de divisão, né, que estão aqui gerenciando cada uma dessas divisões e que se reportam ao executivo sênior ou à presidência da organização. E aqui a gente tem o conselho de administração que faz esse papel de monitoramento. E temos também os gerentes de atividades compartilhadas, que são atividades que são compartilhadas entre diversas divisões. E essas atividades elas funcionam como centros de custos ou centros de lucros compartilhados entre as divisões. Vistas as questões relativas à estrutura organizacional, passamos então aos controles gerenciais. Os controles gerenciais abordam 3 aspectos fundamentais: a avaliação do desempenho divisional, a alocação de capital na organização e a transferência de produtos intermediários, principalmente entre essas divisões. Primeira dimensão, avaliação do desempenho divisional. As divisões em forma de M elas são unidades mais ou menos autônomas, cada uma delas com responsabilidades de ter acesso a seus mercados de produtos. Avaliar essas divisões é uma tarefa necessária, mas muitas vezes é bastante difícil. Que parâmetro ou parâmetros devem ser utilizados para medir a lucratividade dessas divisões? Como as economias de escopo elas devem ser consideradas na métrica de desempenho das divisões? Elas são questões bastante espinosas numa organização diversificada e que essas organizações acabam tendo que lutar o tempo todo. As medidas contábeis elas são comumente usadas para medir o desempenho das divisões. Essas medidas incluem retorno sobre ativos controlados por uma divisão, o retorno sobre as vendas da divisão e o próprio crescimento das vendas da divisão. Depois que a métrica ela é calculada para a divisão, ela pode ser comparada com outra coisa. Essa poderia ser uma taxa mínima, digamos assim, 15% do retorno sobre os ativos, por exemplo, comum a todos os negócios de propriedade da empresa. Também pode ser comparada ao orçamento da divisão ou à lucratividade média das empresas do setor ao qual a divisão pertence. Um único obstáculo garante que cada divisão tenha clareza sobre o que se espera delas, né? Uma única meta ao ser alcançada.
Por outro lado, não garante equidade entre as divisões, porque algumas podem estar em setores mais lucrativos do que outras. O processo de orçamento, ele permite que a organização estabeleça expectativas de desempenho específicos para cada uma das divisões, em vez de manter todas as divisões no mesmo padrão. Por outro lado, o processo orçamentário ele é demorado e frequentemente ele é bastante político dentro das organizações. Eles podem ser muito inflexíveis e, finalmente, eles também fornecem incentivos para que os gerentes tentem manipular o orçamento. Os gerentes podem, por exemplo, deliberadamente definir metas baixas que podem ser facilmente alcançadas, por exemplo. Usar pares do setor para comparar pode ser justo para as divisões, porque ressalta o fato de que a lucratividade varia entre diversos setores. O problema está em identificar o grupo de comparação ou o par que vai ser utilizado para comparação em determinado setor. Os gerentes podem identificar grupos e pares, o que permite que sua divisão acabe saindo favorável nessa comparação. As medidas contábeis elas têm um viés de curto prazo. Elas fornecem uma espécie de instantâneo do desempenho e não têm uma visão de longo prazo. Os métodos econômicos eles usam métricas contábeis, mas ajustam para levar essa consideração de desempenho de longo prazo. A medida econômica de desempenho mais amplamente utilizada é o EVA, ou Valor Econômico Agregado. O EVA, antes de mais nada, ele ajusta os lucros contábeis para refletir o verdadeiro desempenho econômico. Por exemplo, ele capitaliza despesas de P&D, ou seja, de pesquisa e desenvolvimento, de modo que as divisões são incentivadas a investir em P&D e não permitir que isso afete o desempenho de curto prazo, porque a gente sabe que investimentos em P&D eles vão proporcionar desempenho de médio e às vezes de longo prazo, e os gerentes, se pensarem demasiadamente no curto prazo, eles não farão esse tipo de investimento. Desse número de ganhos contábeis ajustados, o custo de capital então ele é deduzido. O valor resultante é o valor real adicionado pela divisão. O problema de medir o desempenho da divisão é que as economias de escopo afetam o desempenho da divisão e ainda assim as medidas tradicionais não incluem economias de escopo. Se a função de P&D desenvolve um produto que beneficia uma divisão específica, o desempenho da divisão vai refletir isso. Mas e quanto às outras divisões que têm contribuído para a função de P&D? E de fato elas acabam subsidiando para a divisão beneficiária. Ou seja, uma determinada tecnologia pode ser desenvolvida em uma divisão e acabar ajudando uma outra divisão no desenvolvimento do seu produto. E aí, logicamente, essa divisão que desenvolveu a tecnologia, ela teve um custo de desenvolvimento, e a divisão que utilizou a tecnologia desenvolvida pela primeira, ela teve um benefício. O problema ele é exacerbado quando a gente lida com competências essenciais que são intangíveis. Independente de usarmos medidas contábeis tradicionais ou o valor econômico agregado, EVA, esse problema acaba permanecendo. A única maneira de superar esse problema é forçar as divisões a serem independentes, mas fazer isso, logicamente, impediria a exploração de economias de escopo, ou seja, essa transferência tecnológica, por exemplo. O único fundamento, que são as economias de escopo, lógico, para a diversificação. Segundo aspecto é a alocação de capital corporativo. Um problema recorrente para empresas diversificadas tem a ver com a alocação de capital escasso. Em uma base regular, o escritório corporativo de uma empresa diversificada provavelmente vai receber solicitações de financiamento de várias divisões. E esse orçamento disponível, logicamente, ele é escasso. Mesmo depois de usar métricas
financeiras, como o valor presente líquido, a empresa pode se encontrar com mais solicitações do que capital disponível. Dadas as limitações inerentes às medidas contábeis que a gente viu anteriormente, juntamente com o fato de que os gerentes divisionais têm um forte incentivo para exagerar em seus casos individuais, isso se torna uma questão bastante difícil de resolver. Ou seja, para onde vai o nosso orçamento? O orçamento baseado em zero é uma abordagem, uma ferramenta que as empresas acabam utilizando. No orçamento baseado em zero, os pedidos de alocação de capital são classificados e os pedidos são financiados do mais importante em diante, até que a empresa fique sem fundos. A base zero refere-se ao fato de que em cada período de financiamento, todas as divisões começam com uma base zero, que significa que não há financiamento para um projeto automaticamente, porque ele foi financiado no passado. Então, o fato dele ter sido financiado no passado não quer dizer que ele vai ser financiado hoje. Na prática, esse é um processo complicado e requer que os gerentes do topo sejam capazes de classificar os projetos corretamente. Devido à dificuldade associada à alocação de capital, alocação interna de capital, essa é normalmente uma economia de escopo menos valiosa. E, finalmente, a transferência de produtos intermediários. Então, o conceito de cliente interno a gente já mencionou em discussões anteriores, quando a gente fala de atividades compartilhadas. Empresas grandes e diversificadas, elas transferem rotineiramente produtos e serviços, como aquele exemplo que a gente tratou agora há pouco sobre a transferência de tecnologia, que são chamados produtos ou serviços intermediários. Essa transferência ocorre internamente entre as divisões. Isso dá origem ao problema dos preços de transferência. Na prática, porém, é difícil identificar os custos de oportunidade entre transferir um produto internamente ou vendê-lo externamente. Isso requer a identificação de custos marginais, custos de oportunidade perdida, entre outros. Além disso, o gerente de divisão tem um incentivo para manipular as informações de acordo com o benefício para a sua divisão. Então, como é que as empresas lidam com esses preços de transferência? 4 esquemas podem ser identificados. Autonomia cambial, ou seja, as divisões são livres para negociar os preços de transferência. Custo total obrigatório, ou seja, o preço de transferência é igual ao custo total de produção da unidade. Pode ser baseado em mercados, preço de transferência é igual ao preço de venda, ou preço duplo, uma combinação de custos e preço de mercado. São as formas pelas quais as empresas podem lidar com as transferências de produtos e serviços. E, finalmente, a gente analisa as políticas de remuneração. Vamos tratar inicialmente da questão do comitê de remuneração, que pode ser uma entidade criada numa empresa diversificada. Em teoria, ele representa os interesses dos donos ao definir a remuneração das equipes, da equipe de executivos sêniores, e estabelece a remuneração de acordo com o desempenho do mercado. Na prática, às vezes eles parecem sempre estar em dívidas com os executivos e, com frequência, as decisões sobre remuneração têm pouca relação com o desempenho real da organização. As justificativas teóricas para um comitê de remuneração nem sempre são consistentes com a prática real. Então, a remuneração é uma área em que a independência entre funções dentro do cargo do presidente é muito importante. Embora o conselho ele deva zelar pelos interesses dos acionistas, ao definir a remuneração da alta administração, nem sempre é esse o caso. A remuneração nem sempre parece estar relacionada ao desempenho, indicando que o comitê pode estar em dívida com os executivos. A maioria das empresas usa salário mais remuneração baseada em ações para executivos de alto escalão. Isso porque ocorre
que os estudos mostram que se uma porcentagem substancial da remuneração de um CEO viesse na forma de ações e opções de ações na empresa, as mudanças na remuneração estariam mais intimamente ligadas às mudanças no desempenho da empresa, ou seja, atrelar desempenho e remuneração. Nesse sentido, a remuneração dos executivos auxilia na implementação da estratégia de diversificação corporativa. Mas, conforme a gente tratou anteriormente, nem sempre esse é o caso entre as empresas. Então, resumindo, a gente vê aqui diferentes elementos de remuneração que podem ser usados para fornecer incentivos aos gerentes. Observe que a pesquisa mostra que algumas formas de remuneração parecem estar vinculadas ao desempenho, enquanto outras não. Diferentes formas de remuneração podem alterar a orientação temporal dos administradores, dos gerentes. Os interesses dos proprietários e gerentes podem ser alinhados ao oferecer incentivos aos gerentes que irão simultaneamente beneficiar os proprietários, por exemplo, por meio de opções de ações. Em grande parte da discussão sobre diversificação corporativa, a ênfase que demos aqui estava em adicionar negócios ao portfólio. Às vezes, porém, a estratégia de nível corporativo, agora a gente está falando de um aspecto mais amplo, pode exigir investimento de negócios por vários motivos. Os motivos podem incluir falta de habilidade para competir efetivamente no negócio, falta de economia de escopo, a necessidade de fundos para outros negócios e assim por diante. A escolha da empresa, então, é desinvestir os ativos ou cindir a divisão do todo corporativo. Então, pode haver vários motivos pelos quais uma empresa precisa sair do negócio. Então, embora o foco sempre tenha sido, ao longo desse estudo, da agregação de novos negócios ao todo corporativo, pode ser que uma organização tenha que tirar algum negócio desse todo corporativo. E isso, logicamente, também pode proporcionar vantagem competitiva para a organização. Com isso, fechamos o estudo sobre a estratégia em nível corporativo de diversificação corporativa e nos vemos então no próximo estudo. Até mais!